Se nós voltarmos ao tempo, no tempo, vou me lembrar de tirar a máscara, que às vezes eu esqueço, né? Combinado está tão arraigado, igual carregar uma garrafinha de álcool gel, né? Está arraigado nos nossos hábitos. Mas se nós voltarmos no tempo, imaginarmos a primeira igreja batista que surgiu no Brasil, ali na década de 70 do século XIX, em Americana, Santa Bárbara, e pudermos transpor aquele culto para cá, nós observaremos algumas coisas que nós hoje fazemos. Nós cantamos, eles também. Eles batizavam, nós também. Eles participavam da ceia, nós de igual modo. Mas se nós recuarmos um pouco mais e chegarmos, por exemplo, aqueles primeiros batistas nos Estados Unidos, em Plymouth, aí nos anos, começo do século XVII, nós vamos observar que eles cantavam, nós também. Desculpe, mais ou menos, porque os batistas não cantavam no começo. Isso foi uma descoberta, esse é um outro capítulo. Mas eles ministravam a ceia e eles batizavam. Não mudou nada. E se recuarmos um pouco mais ainda, quando surgiram os batistas em 1609 na Holanda, vamos observar as mesmas coisas. Eles batizavam, não por imersão, era por aspersão, quando os batistas começaram, depois por imersão, e tomavam a ceia do Senhor. E se formos voltando no tempo, vamos encontrar, mesmo entre não batistas, em outras denominações, mesmo a Igreja Católica, vamos observar que desde cedo os cristãos cantavam salmos, hinos e cantos espirituais, não lemos isso na Bíblia? Batizavam e tomavam a ceia do Senhor, sobre a qual o apóstolo Paulo deixou uma clara instrução. O que é que mudou? Nada. Mudamos que nos reunimos num tempo desse jeito, em outros momentos era de outra forma. Mudamos porque hoje é um cálice de um modo diferente daquele, por exemplo, do tempo de Jesus Cristo. Mas a essência não mudou. Nós mesmos usávamos um tipo de roupa no passado e outra hoje. É impossível um pastor vir assim no passado como o pastor Zé Maurício, uma vergonha, um escândalo, não sei nem que palavras usar, calça jeans, tênis, camisa polo, um absurdo total. Mas isso no passado não era possível. Mas a essência continua a mesma. Mudam as formas, continuam as mesmas. Por que estou dizendo isto? Porque cada época acha que reinventa as coisas. Mas ninguém reinventa. São as mesmas coisas. E no caso nosso cristão, a base de nossas atitudes, de nossas doutrinas e comportamentos vem do Novo Testamento. Nós batizamos porque o Novo Testamento diz para batizar. Nós tomamos a ceia porque o Novo Testamento disse, tome a ceia. E nós cantamos porque o Novo Testamento diz, cante. E nós pregamos porque o Novo Testamento diz, prega. E nós distribuímos recursos para quem não os tem, porque o Novo Testamento diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não mudou nada. No culto hoje, das 19 horas, eu vou responder a seguinte pergunta, que é bem elementar. O pecado, ao tempo do apóstolo Paulo, não é mais pecado nos dias de hoje? Por exemplo. Isso então nos coloca a seguinte pergunta. Por que nós batizamos? Teremos mais um ainda, se Deus quiser, na próxima semana. Por quê? Por que nós tomamos a ceia? E as nossas respostas não podem vir da sua cabeça, e nem da minha. Porque se vier da sua cabeça ou da minha, é mais uma resposta. Por que eu digo isso? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que batismo não tem mais sentido, é da antiga aliança. Ora, nós não encontramos batismo no Antigo Testamento, só no Novo, é do Novo Testamento, por exemplo. Podemos, é claro, variar entre nós sobre a forma de administrar o batismo, mas o batismo continua sendo e tem que ser aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Então eu quero responder essas duas perguntas. Por que batizamos e ceiamos? Eu usei de propósito esse verbo ceiar.
Então vamos à primeira pergunta: por que batizamos? A resposta, entre muitos textos, está em Lucas 3, 21 e 22, que foi o batismo de Jesus. Segundo a narrativa do evangelista Lucas, eu vou ler então aqui para o irmão, pode me acompanhar. Lucas 3, 21 a 22, um texto curtíssimo e nos dá com todas as letras por que nós devemos nos batizar. Lucas 3, 21 a 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Em outras palavras, quando João Batista começou a batizar os que moravam ali às margens do Rio Jordão, e aqueles que vinham de diferentes lugares, uma terra literalmente pequena do ponto de vista da distância, Jesus também, como se entrasse na multidão, como se participasse junto com o povo, e foi também batizado. E aconteceu que quando ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Se eu pudesse dizer uma única palavra, eu diria: o Deus eterno, o Pai eterno, se agradou de Jesus ter sido batizado. Então, nós batizamos como cristãos, porque o batismo é uma imitação de Jesus. Jesus foi batizado. Nós cristãos somos aqueles que seguimos a Jesus, seguimos os seus ensinos, aceitamos a sua salvação e adotamos o estilo de vida dele como sendo o nosso estilo, e Jesus foi batizado. É claro que é uma pergunta teológica difícil. O pastor Zé Maurício citou aqui na sua palavra que creu e foi batizado para ser salvo, texto que ele citou de Atos. Mas Jesus creu? Jesus se arrependeu? Que pecado teve Jesus? É evidente que, claramente, neste caso, nós somos completamente diferentes, porque ele era já perfeito. Mas este perfeito se submeteu ao Pai. João Batista não queria batizá-lo. Eu batizar? Você? Para com isso. Eu é que teria que ser batizado. Você é o mestre, eu que sou o aluno. Jesus: não, batize-me. A primeira razão que eu vejo, portanto, para nós que cremos, sermos batizados é para imitar a Jesus. Em tudo que Jesus fez, nós devemos imitá-lo, inclusive no batismo. E se Jesus tinha poucas razões para ser batizado, nós temos muitas razões para ser batizado. E entendo que quando o Pai diz: eis aí o meu filho amado, ele estava aprovando o gesto de Jesus. Era uma maneira de dizer: estão vendo? Este aí é o meu filho. O batismo simboliza esta exaltação de Jesus como filho. Só para responder um pouco a pergunta: por que ele, que não tinha pecado, se fez batizar? Então, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador e quer imitar a Jesus, e se não foi batizado ainda, precisa se batizar. Simples assim, como diz a rapaziada. É uma imitação. Ou, não, eu não vou me batizar porque eu sou melhor do que Jesus. Bem, aí é você com as suas convicções, mas eu, você, cremos em Jesus como nosso Senhor, devemos fazer como Ele fez e, então, sermos batizados. O batismo, na doutrina batista, a nossa, particularmente, é feita a pessoas, é ministrada a pessoas que têm consciência do que estão fazendo. Por isso, os batistas, como assembleanos, batizam crianças. É uma compreensão que tem os irmãos presbiterianos, metodistas, episcopais,
um pouco diferente, entendem que como a criança não sabe, em função da fé que a sua família tem, deve ser batizado e depois ter um momento de confirmar o seu batismo. É uma maneira de compreender, não é a nossa maneira de compreender. Nós começamos, os batistas começaram, como eu mencionei, batizando por aspersão, mencionei isso. Logo depois descobriram a imersão, mas uma coisa que não mudou é que batizavam só pessoas adultas, pessoas com a consciência daquilo que estavam fazendo, ou, nos termos bíblicos, pessoas geradas de novo ou regeneradas. Primeira razão, então, para aquele que crê ser batizado é para imitar a Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, nós nos identificamos como batizados como Jesus Cristo foi. E esta é uma realidade que vivenciamos que acaba nos dando um sentimento de pertencimento ao corpo de Jesus. Mas tem uma segunda razão. Leio o texto de Mateus 28, 19 a 20, muito conhecido, já mencionado isso. Portanto, vamos de todas as nações, batizando-os. Às vezes, quando nós memorizamos esse texto, nós memorizamos erradamente, memorizamos batizando-as, mas é batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Texto muito conhecido. O batismo, em segundo lugar, é uma ordem de Jesus. Vão, façam discípulos e batizem. Nós não temos escolha. Não, nós achamos o seguinte, não achamos nada. Jesus disse, batizem, e nós batizamos. O batismo, portanto, é uma ordem de Jesus. Não é um convite, é uma ordem para todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. E esta ordem nos diz que nós fomos enviados para fazer discípulos. Nós fomos enviados para batizar os discípulos salvos. Nós fomos enviados a ensinar os discípulos o modo que Jesus viveu e o ensino de Jesus e dos apóstolos. Mas há uma terceira razão, está no seu significado. O batismo simboliza arrependimento. Não quer dizer que as duas irmãs, Jaqueline e Rosane, quando aqui o pastor Zé Maria se perguntou, você crê? Cada uma delas respondeu, sim, eu creio. Não quer dizer que nesse momento se arrependeram. Já se arrependeram. Tendo sido passado por essa experiência do arrependimento, foram inclusive educadas para entenderem o que estavam fazendo. Há pessoas que ao longo do percurso desistem. Quando entendem o que significa o batismo, não querem isso para a sua vida, porque é um símbolo de arrependimento que já aconteceu. É muito comum quando entrevistamos aqui as crianças, elas falam assim, eu quero me batizar para ser salvo. Mas é o entendimento dela, é mais prático, mais objetivo, e nós sempre corrigimos, não, você vai ser salvo, você já é salvo. Aí ela percebe que não falou corretamente, ela se corrige, porque ela não aprendeu desse modo. Então não é o batismo que salva. Eu sei que na compreensão católica romana, que é o berço de todos nós, há essa compreensão da relação entre batismo e salvação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o batismo simboliza a salvação que já aconteceu. Há pessoas que se arrependem dos seus pecados lendo a Bíblia, sem saber de nenhuma igreja, sem ouvir nenhum sermão. Lendo a Bíblia, se arrependeu. Lendo a Bíblia, entendeu, eu estou errada. Lendo a Bíblia, entendeu, esse não é o caminho que eu preciso seguir. Lendo a Bíblia, eu tenho que confessar que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Na igreja e fora da igreja. Então, se alguém se arrependeu dos seus pecados e entende que Jesus Cristo é o seu Senhor, esse batismo aqui é símbolo, demonstração, sinal de arrependimento. 3 razões, portanto. Se alguém participante desse culto presencial ou distancialmente
está ouvindo o que eu estou dizendo e não foi batizado, batizada ainda, mas crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, a ordem de Jesus para você é: batize-se, seja batizado. E ao fazer isto, você fez o que Jesus Cristo fez. Jesus foi batizado. O que não tinha pecado foi batizado. Imagine eu, imagine você. É por isso que nós entendemos que ainda devemos continuar batizando. E que Deus nos dê muitas pessoas, quem sabe você, para descer a essas águas e também simbolicamente manifestarem a todos quantos possam participar que Jesus é o seu Senhor, de tal modo que o próprio Pai possa dizer para você as mesmas palavras que disse ao Filho eterno, o unigênito dele: tu és o meu Filho amado. Esse é o sentido do batismo. Mas quero responder uma segunda pergunta: por que nós ceiamos? Irmãos, irmãs, vamos novamente descrever. Aqui nós temos, acomodados em esses receptáculos, agora diferentes de outro tempo, mas com o mesmo significado, uma porção que veio do trigo, um biscoito, nesse momento temos um suco de uva, é o que nós temos. Esses elementos continuam sendo esses elementos. Sempre gostamos de dizer isso. O trigo continua sendo trigo. A uva continua sendo uva. Não mudou. Não muda. Estou dizendo isso porque no conceito católico romano é diferente. Eles acreditam que há uma transformação desses elementos em outros elementos. Nós respeitamos, obviamente, a convicção deles, mas temos outra convicção, a nossa. Os elementos continuam sendo os mesmos. Mas só que eles representam, é assim que nós cremos, algo que está muito além desses elementos. E Jesus, então, nos diz como devemos fazer. Eu vou ler, então, um texto também muito conhecido para os irmãos. Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, isto é, a hora da ceia, como programado, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos, os 12, estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, isto é, antes da minha morte. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Simboliza o meu corpo, representa o meu corpo, podemos dizer, que é dado por vocês. Faço isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus celebrou a primeira ceia. Uma linguagem bem rude, podemos dizer, Jesus inventou a ceia. Esta ceia aqui nunca houve no judaísmo. Essa ceia aqui foi um momento posterior, quase que um pós-lúdio, depois da ceia, depois da Páscoa. Mas teve a Páscoa dos judeus, e na sua segunda parte, como um anexo, Jesus mudou a história, inventando a ceia do Senhor. Primeira razão, então, para celebrarmos a ceia do Senhor, é que quando celebramos a ceia do Senhor, nós imitamos a Jesus. Não imitamos a Paulo, não imitamos a Lutero, não imitamos a John Smith, não imitamos a John Bunyan,
Não imitamos a Charles Spurgeon, nós imitamos a Jesus. Ele fez isso e disse como deveríamos proceder daí por diante. A nossa segunda razão para celebrar a ceia do Senhor é que é uma ordem de Jesus explícita. 1 Coríntios 11, 25 a 26. 1 Coríntios 11, 25 a 26. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto é, celebrem, todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte de Jesus até que ele venha. A ceia, portanto, é uma ordem de Jesus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós obedecemos. Rigorosamente, na verdade, nós temos que fazer isso em todos os cultos nossos. Porque ele diz, todas as vezes. Mas há uma terceira razão para celebrarmos a ceia do Senhor. Porque ela significa, simboliza, representa o nosso pertencimento ao corpo de Jesus, que nós já entendemos que o corpo de Jesus é a igreja. E quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos afirmando a nossa fidelidade à aliança que voluntariamente nós firmamos. Quando nós nos batizamos, voluntariamente nos submetemos ao batismo. E quando tomamos a ceia, voluntariamente nós afirmamos a nossa fidelidade à aliança que nós celebramos. Nós somos o povo do batismo. Daí que surgiu o nome Batista para nós. Mas somos também o povo da ceia do Senhor. Nós somos a comunidade da ceia do Senhor. É isso que nos identifica. Por isso, nós ceamos e nós celebramos a ceia do Senhor.